E a gente já começa falando de uma decisão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, produtos agrícolas como soja e milho não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na Lei de Falência e Recuperação de Empresas. A gente vai entender o que isso significa agora com o nosso entrevistado, o Ricardo Costa Bruno, que é advogado especialista em agronegócio. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raíssa, tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente qual é o entendimento, então, do judiciário, né? E qual é a diferença entre bem de capital e bem de consumo. Traduz tudo isso pra gente, por favor. Então, vamos lá. Foi uma decisão muito importante, né? Acho que o que a gente procura muito é ter segurança jurídica. Acho que esse é o fator que move a todos para que o empresário, o produtor rural tenha consciência de como fazer os seus negócios e o que pode e o que não pode. Existia uma discussão muito grande com relação à lei de recuperação judicial, né, na execução da recuperação judicial, que era poder ou não executar um contrato que você tinha lá uma garantia, por exemplo, da soja. E aí aquela empresa entrou em recuperação judicial e aí naquele período de 180 dias que tudo fica suspenso, que é exatamente para o devedor que está em recuperação judicial repensar o seu negócio, remontar o seu plano de negócio para demonstrar que ele realmente é viável. E aí existe então essa discussão se o credor poderia ir lá pegar aquela soja e executar o seu contrato independente desse período. E nós vimos algumas decisões, ora autorizando, ora não autorizando, né, discutindo isso, que causou, sim, uma grande insegurança. Né? Então, esse processo chegou até o STJ e agora tendo esse precedente, vamos dizer assim, talvez vai acalmar esse assunto perante o judiciário. Então, hoje, o que o STJ entendeu, né, para que todos possam compreender e tirando aí uma linguagem jurídica que é muito robuscada, né? A atenção que deve ter agora é que o produto, ou seja, aquilo que você vai comercializar, soja e milho, né, e eventualmente a sua empresa está em recuperação judicial, você não pode mais querer que o credor não execute aquele produto que estava em garantia. O que você tem de direito com base nessa decisão é que não seja levado à execução ou retirado da sua posse, por exemplo, os silos, o trator, a colheitadeira, né, os demais utensílios que você utiliza na sua propriedade para aí sim ter o produto final, como, por exemplo, soja, milho, trigo, né, seja lá a produção que você tiver. Então, a grande decisão, e é uma decisão importante para todos nós aí que lidamos com o tema, é que hoje nós sabemos, né, por esse entendimento recente, né, a decisão bem quente, como se diz, né, ela traz essa pacificação, né, no sentido de que eu sei o que pode ser retirado da minha posse e o que não pode. Né? Então, por isso que os ministros fizeram a diferença entre bens de consumo para bens de capital. Então, aquilo que é bens de capital e essencial para a sua atividade, por exemplo, uma colheitadeira, um silo, né, na produção rural, isso aqui não pode ser retirado da mão daquela empresa que está em recuperação judicial. Por outro lado, né, o produto disso, ou seja, através da semente, através da plantação, da colheita, e eu tive esse produto, então esse produto, resultado final que foi dado em garantia, ele pode sim, mesmo naquele período de 180 dias, ser executado. Interessante. E essa é uma decisão reformada do Tribunal do Maranhão, se eu não me engano, não é? Então agora ficou mais claro para todo mundo entender, né? Exato, Raíssa. Acho que agora a gente consegue, como é um tribunal superior, né, então ele vem exatamente para pacificar o entendimento dos demais tribunais aqui do país. Né? Então, hoje, com essa decisão, ela fica muito importante. Primeiro que você sabe o que pode ser retirado da posse, né, daquela empresa que está em recuperação judicial, daquilo que não pode. E você consegue, dentro da sua atividade, enxergar exatamente quais são esses bens. Né? Então, e foi muito bem colocado pelos ministros essa divisão do bem de consumo e bem de capital, porque daí você consegue entender o segundo requisito, que é a essencialidade. Então, não basta só ser um bem de capital, ele precisa ser essencial para a tua atividade. Por quê? Qual que é o objetivo da recuperação judicial? É que a empresa tenha a oportunidade de se recuperar economicamente. Então, você tirar, de repente, um bem que é um bem de capital e essencial, você não vai dar essa oportunidade a essa empresa. Portanto, essa decisão, ela vem exatamente para deixar isso claro para todos nós que estamos aí numa economia de mercado.
Muito bem esclarecido, Ricardo. A gente sabe que a questão do Brasil aqui é realmente a segurança jurídica, né? Que eventualmente até inibe investimentos aqui no nosso país. Em relação ao agronegócio, que temas aí também geram alguma confusão, geram dúvidas quando se trata de decisões? O que você pode trazer para a gente aqui em relação a direito e agronegócio? Uma coisa muito importante que a gente percebe, e há pouco tempo a gente viveu muito isso, foram os contratos agrários, né? Então, nós tivemos algo que talvez jamais foi visto na história, essa alavancagem de preço da soja, né? Por exemplo. Então, eu tinha um contrato de entrega futura da soja fechado a 80 reais a saca, a 60 reais a saca, e de repente eu vi ela indo para 150, 160 reais. Então a gente percebeu que muitos dos produtores buscaram a justiça exatamente para revisar esses contratos, né? Então eles exatamente dizendo não só da variação do dólar, mas da variação do próprio preço do produto, né? E a gente percebeu que o judiciário ele caminhou exatamente de seguir aquilo que está escrito no contrato. Né? Eu sou muito signatário disso, né? Eu acredito que o contrato tem que ser negociado, tem que ser discutido, e aí sim, uma vez assinado, tem que ser cumprido pelas partes. Por isso que, independente do que você faz, com quem você está negociando, você tem que fazer uma análise do risco que você está assumindo ao assinar aquele contrato. Se você entender que aquele risco está muito além das suas possibilidades, às vezes é melhor você fazer um outro negócio e não aquele que você está afirmando. Então, esse tema foi muito polêmico, mas o judiciário entendeu e vem entendendo já há um bom tempo que o agronegócio ele é um sistema. Né? Então, é muito importante que esse sistema seja respeitado, né? Seja lá da compra dos insumos à entrega da produção. Eu acho que isso é um sistema e que todos nós que lidamos com esse tema temos que estar cada dia mais profissionalizados, né? Os produtores, as agroindústrias, as cooperativas, né? Cada dia mais profissionalizado e realmente olhando a operação e estabelecendo as regras que elas possam ser cumpridas e respeitadas por todos. Certo, ótimo esclarecimento. Ricardo, muito obrigada pelas suas explicações aqui. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, Raíssa. Fico sempre à disposição de vocês. Boa tarde. Até mais.